Alô, alô. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui nesse evento. Sei que alguns de vocês estavam no Rock in Rio ontem, então estão aí de ressaca, mas de qualquer forma, obrigado. A nossa ideia aqui é falar um pouco do que a gente faz. O tema stablecoins é um tema muito quente no mundo da tecnologia, né? Existe pouca regulação a respeito, não só no Brasil, mas no mundo todo. Nos Estados Unidos é um tema também super quente de debate no Congresso americano. E a ideia é dar um overview para vocês sobre o que é isso e por que isso vai impactar tanto, né, o nosso mundo, não só de tecnologia, mas de pagamentos e de mercado financeiro nos próximos anos, na próxima década, tá? Então preparei aqui, né, o tema é stablecoins e o futuro do dinheiro, uma apresentação que a gente dá em universidades e eventos como esse. Antes um pouquinho da definição de stablecoin. Então, stablecoin é uma criptomoeda, né, cujo lastro está dado por algum tipo de moeda fiduciária. Essa é uma definição. Então, a gente tem, né, criptomoedas que são lastreadas em dólar. A gente tem criptomoedas que são lastreadas em euro, em reais, né? É o caso nosso da Transfero. A gente tem o BRZ, que é uma criptomoeda lastreada em reais. Existe uma definição um pouco mais ampla que fala de stablecoin como uma moeda que é lastreada em qualquer ativo real. Nesse sentido, a gente tem criptomoedas lastreadas em ouro, por exemplo, criptomoedas lastreadas em petróleo, enfim, qualquer tipo de commodity ou, enfim, produto que você queira dar o lastro e queira que esse valor seja transacionado no ambiente de blockchain. Tá? E aí uma última definição, são moedas que têm algum tipo de reserva, né? Então, sempre essa reserva tem que existir, independente da forma que ela se apresenta. Aqui a gente traz algumas classificações, eu sempre gosto de trazer e classificar em 3 segmentos. Né? Existem as mais tradicionais. Em 2014 foi criada a primeira stablecoin, o Tether. O Tether ele foi desenvolvido por uma exchange de criptomoedas chamada Bitfinex e hoje ele já soma quase 100 bilhões de dólares em circulação. Né? Eu vou mostrar ali alguns números nos próximos slides, a título de comparação, mas ele é muito relevante hoje na economia americana, e isso a gente fala de M0, né, um conceito de economia. É a primeira emissão, obviamente que existe um fator multiplicador quando você leva essa moeda para a economia, então os Tethers em circulação são muito, muito maiores. E aí você tem outros projetos, você tem o USDC também, e tem o BRZ, que é a criptomoeda que a Transfero desenvolveu aqui no Brasil. A gente tem um segundo segmento, que são as stablecoins lastreadas em criptomoeda. Isso foi uma grande inovação trazida por uma empresa chamada MakerDAO, em que você usa um criptoativo, né, um conceito mais amplo, como reserva dessa stablecoin. E a partir de um mecanismo automatizado, você consegue que ela sempre valha o objetivo, né, que é aquele lastro, aquele peg que você quer dar para a moeda. Então a gente tem o exemplo do DAI, que era lastreada originalmente por uma moeda chamada Ethereum, né, uma criptomoeda, a segunda maior criptomoeda em tamanho, e apenas com essa criptomoeda Ethereum e com um mecanismo ali de arbitragem, que esse peg se mantém, o valor do DAI ele sempre vale $1. Essa moeda é muito usada na Argentina. Isso é um fato interessante. O governo argentino limitou, né, para os cidadãos argentinos um limite por CPF, né, ou por Tax ID, de $200. E hoje os argentinos usam muito essa criptomoeda, até porque ela é descentralizada, no sentido de que a reserva dessa moeda ela está num outro ativo, que é o Ethereum, e existe pouco nível assim, de observação, né, do governo para quem detém essa moeda, até porque ela está num ambiente 100% em blockchain, e na verdade não existe uma empresa centralizada que pode desligar a chave, então os argentinos usam muito, até porque lá existe essa restrição de compra de dólares. E por último, que eu acho que é um tema que veio muito aqui esse ano, é as stablecoins algorítmicas. As stablecoins algorítmicas, elas têm um mecanismo um pouco mais complexo, nem sempre ela tem um lastro, e isso pode gerar uma série de consequências, como a gente vai ver mais à frente na apresentação. E a mais famosa é a Terra, né? A UST, que foi desenvolvida por essa empresa chamada Terra, e ela chegou a ter 18 bilhões de dólares em circulação, e ela entrou em colapso e todos esses 18 bilhões de dólares evaporaram da economia junto com todo o ecossistema que estava em torno dessa moeda. Aqui um pouquinho do ecossistema e como é que stablecoins se inserem nesse ecossistema. Primeiramente, a gente tem o conceito de blockchain, né? Que é aquele livro-razão, é aquele registro público
que existe na internet, né, ou nos computadores de milhares de pessoas ao redor do mundo, e eles permitem basicamente que se desenvolvam aplicações em cima desse registro público e descentralizado. A primeira blockchain, né, vocês conhecem, foi a do Bitcoin, criada em 2009 por um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto, mas a grande ponto de virada foi em 2014, quando um programador dessa blockchain do Bitcoin criou uma outra blockchain chamada Ethereum, que eu citei agora há pouco, e que é a segunda maior blockchain. Né? Qual foi a grande revolução do Ethereum? Ela permite que, de fato, se crie essa segunda camada. Está aqui. Que é o que a gente chama de smart contracts, ou contratos inteligentes. Na prática, pensa que a blockchain é um sistema operacional e você consegue construir aplicações em cima desse sistema operacional. Diversas aplicações, desde aplicativos. Tá? Então, hoje, existe, por exemplo, a loja do Google e a loja da Apple. Mas você também consegue baixar aplicações no seu celular que rodam em blockchain, né? Majoritariamente na blockchain do Ethereum. Uma dessas aplicações são as stablecoins. Então, o BRZ é uma aplicação, o STT, né, que eu mencionei aqui, também é uma aplicação. Todas essas são aplicações. E o mecanismo, muitas das vezes, que garante esse PEG da moeda com o ativo subjacente, também é programável dentro dessas aplicações. E aí a gente vai, obviamente, para todas as outras camadas. Você tem a camada de serviços, né? Então, uma vez essas aplicações estão desenvolvidas, que tipo de serviço a gente consegue desenvolver? Né? Que tipo de negócios a gente consegue criar? E é um pouco o que a gente faz. Né? A Transfero, ela desenvolve aplicativos, né, em blockchain, na segunda camada, e agrega serviços. E esses serviços estão na economia real, na terceira camada, e, enfim, isso vai ficar um pouco mais claro no decorrer da apresentação. E aí, obviamente, você atinge os usuários, enfim, e aí o ecossistema está formado. Né? Aqui um pouquinho de big numbers. Então, stablecoins, isso no ano passado, atingiram uma emissão primária de 200 bilhões de dólares, o que é muito significativo. De novo, só reforçando o conceito, M0 é um conceito de economia que é, de fato, a emissão de moeda, né, pelo Banco Central, nesse caso, por entidades privadas. Porém, uma vez que essa stablecoin é colocada em algum serviço financeiro, como um banco, existe, obviamente, o banco pega essa stablecoin, empresta para terceiros, e ela entra num mecanismo chamado de fator multiplicador bancário. Então, o número efetivo, né, gráfico de stablecoin em circulação, ele é muito maior que esses 200 bilhões de dólares, e é uma base para toda uma economia que está nascendo nos últimos anos. E aí, um pouco falando disso, né, de todas as stablecoins que foram criadas, aqui a gente pega o exemplo, por exemplo, do DAI, que é a stablecoin lastreada em Ethereum. 56% desse DAI ele está alocado nesses programas de computador que foram construídos em cima de blockchains, e a partir daí, muito mais DAIs, né, estão em circulação a partir desse mecanismo de multiplicação. O SDC, que é uma outra stablecoin centralizada, né, gerenciada, o seu colateral por uma organização, que é a Circle, empresa, né, que vale mais de 10 bi de dólar, também tem 43% dos seus USDC já alocados em contratos inteligentes ou em exchange de criptomoeda. Aqui, até para a gente botar em perspectiva, entender do que a gente está falando. Tá? As stablecoins, elas fazem parte de um conjunto monetário muito mais amplo. Tá? Então, aqui a título de comparação, quando você pega dólar, né, em circulação, que é dinheiro, né, a moeda física, a gente tem 2 trilhões de dólares em circulação. As stablecoins, elas representam ainda 10% disso, embora seja o futuro do dinheiro. Então, a gente imagina que essa trajetória de crescimento vai continuar por muitos anos e ordem de grandeza aí de 10 vezes, enfim, ou mais que isso. Né? E aí você pega o que também representa essa base monetária, né, nos Estados Unidos. Money Market Fund, então 5 trilhões de dólares também são considerados também como parte desse conceito monetário um pouco mais amplo. E por último, os depósitos em bancos comerciais, 18 trilhões de dólares. Esse, de fato, é o que representa a maior parte desse agregado monetário. Então, os stablecoins ainda são uma fração muito pequenininha ali. Você pega 200 bilhões de dólares num universo aí de 25 trilhões de dólares. Ou seja, a esteira de crescimento ela ainda é muito grande, né, pelos próximos anos. E aqui, enfim, stablecoins aqui é até um dado mais recente.
138, aqui é o número que a gente tinha em dezembro de 2021. E como é que elas se dividem, né? E hoje elas são uma fração pequena desse mercado de criptoativos. Elas são só 7% desse mercado, se dividindo ali nas principais. Então, como eu mencionei ali no segundo slide, a gente tem o Tether, a gente tem o USDC, que representam boa parte disso, mas a gente tem outras moedas também de outras empresas. É um emaranhado ali de stablecoins, cada empresa fazendo a sua, todas lastreadas um para um com o dólar, quando a gente vai para as principais, que são as stablecoins de dólar, embora existam stablecoins de outras moedas e outros ativos, né? Stablecoin de ouro, stablecoin de petróleo, enfim, tendo aquele conceito mais amplo do que é uma stablecoin. Mas apesar de elas representarem só uma fração pequena desse mercado de criptoativos, elas representam a maior parte do volume de negociação. Por quê? Porque as pessoas precisam, dentro desse mercado, negociar todo tipo de criptoativo que existe, seja Bitcoin, seja Ethereum, seja outras criptomoedas, contra um criptoativo. E esse criptoativo que dá a base, né, da precificação é a stablecoin, porque a gente sabe que no mercado de capitais o dólar é a moeda base. Então, no mercado de criptoativos, nada mais natural do que stablecoin ser a moeda base para toda essa criptoeconomia. Então, apesar dela ser uma fração pequena dos ativos que foram emitidos nesse universo de blockchain, né, uma fração pequena de criptoativos, apenas 7%, elas representam mais de 50% do volume negociado, inclusive o Tether, que é a principal stablecoin, tem um volume de negociação maior que o próprio Bitcoin, né? Então, todo mundo pensa em blockchain, pensa em Bitcoin, mas o Tether é, de fato, a criptomoeda mais negociada. E alguns dados interessantes, né, sobre as criptomoedas, cada um, por que existem várias? Né? Muita gente pergunta, poxa, não poderia existir apenas uma? Por que existem várias criptomoedas do tipo stablecoin, inclusive da mesma moeda do dólar? Esse é um dos fatores, né? Eu citei o caso da Argentina, né? Então o DAI, que é uma stablecoin descentralizada, no sentido de que ela roda em cima de um contrato inteligente, e esse contrato inteligente não pode ser desligado por definição. Uma vez uma aplicação rodando numa blockchain, diferente de um sistema operacional, que você cria um programa, e esse programa está lá no Windows rodando, ou está no sistema do Android, ou está no iOS, e a empresa que o criou pode desligá-lo. No caso de blockchain, isso não pode acontecer, né? Uma vez uma aplicação sendo colocada live numa blockchain, ela fica ali para sempre. O que você pode fazer é esquecê-la, né? E não mais utilizá-la, mas ela está ali para sempre. Então, o DAI, ela é muito usada por pessoas de governos, por exemplo, que de alguma forma baniram criptomoeda num sentido mais amplo. Então, na Argentina, na Índia, né, na própria China, é uma moeda muito utilizada. O Tether, por sua vez, ela é uma criptomoeda centralizada, né, que foi criada por uma organização centralizada, porém ela, né, tem um posicionamento de mercado em que ela se vende como $1, porém um pouco afastado ali da regulação americana. O próprio Tether ele é emitido numa jurisdição conhecida, né, por ser uma jurisdição usada por empresas offshore, que é British Virgin Islands. Então, ela, por esse motivo, né, ela está menos ali no olho ali da supervisão das entidades reguladoras americanas, né, a própria Comissão de Valores Imobiliários, a SEC, CFTC, né, etc. Então, realmente, ela é muito usada na Ásia por esse motivo, é muito usada por russos, né, justamente por um fator, né, geopolítico. E a gente tem um terceiro, que eu acho que nem está nesse gráfico, mas é a USDC. E o USDC, de fato, é uma stablecoin regulada, emitida nos Estados Unidos, licenciada em todos os estados americanos. Ela tem goza de um tipo de licença especial, chamado Money Transmission License. E ela é hoje a que mais cresce justamente por esse aspecto regulado, né? Então a gente perceba que existem vários casos de uso para stablecoin, vários posicionamentos que cada uma usa, isso a depender de fatores geopolíticos, né? Se é para vencer uma proibição total, você vai para uma stablecoin totalmente descentralizada. Você quer vencer, de repente, um regulador em específico, você recorre a uma stablecoin centralizada, né, que é mais segura, porém, né, ele não está no olho desse regulador, que é o caso do Tether, principalmente para o público asiático, russo, etc. E você tem a 100% regulado, que de fato abarca aí toda,
os maiores casos de uso principais e acho que os regulados, que a gente vai ver a seguir. Aqui um pouco falando dessa stablecoin descentralizada, o DAI, perceba que ela roda totalmente, é um programa de computador de fato, que basicamente, e aqui é uma composição, acho que não dá para ver muito bem, mas é uma composição do colateral desse stablecoin descentralizado. Perceba que existe ali uma relevância muito grande do Ethereum, foi a primeira, de fato, criptomoeda que foi usada como colateral desse stablecoin descentralizado, porém você tem outras criptomoedas. Você tem o Rapid Bitcoin, que é uma forma do Bitcoin que roda nesse sistema operacional, nessa blockchain do Ethereum. Você tem a USDC, que é uma moeda regulada, servindo de colateral para uma stablecoin desregulada. Então existe também essa interação entre esses universos nesse ambiente de stablecoins também. E aqui um pouco ali é o colateral do Tether, que ele é objeto de muita polêmica, né? É esse que está à esquerda. Então, por que ele é polêmico? Porque essa empresa, né, ela não usa títulos muito pouco voláteis para a composição desse colateral. Então, é um colateral muito eclético, é um colateral que respeita um portfólio de mercado. Então, você tem no colateral dessa stablecoin, que por definição ela está 1 para 1 para o dólar, você tem, como você pensa num balanço de um banco comercial, você tem de tudo ali, né? Você tem crédito privado, você tem fundos, né, multimercado, você tem até Bitcoin nesse colateral, enfim, é um colateral super eclético. Obviamente que quem está gerenciando esse colateral não é, vamos dizer assim, ignorante, então ele busca ali um target de volatilidade, de modo que esse colateral não fuja muito desse, né, do que está em circulação. Então pensa que isso é uma prática usada até por bancos centrais, né? Pouca gente sabe, mas por exemplo os bancos centrais do Japão e da Suíça, quando eles emitem, né, a moeda fiduciária, boa parte dessa moeda fiduciária é usada para compra de ações, né? O Banco do Japão ele é conhecido por ter muitas ações no seu balanço. Então o Tether tenta replicar um pouco dessa mecânica de bancos centrais com um portfólio um pouco mais eclético, vamos dizer assim, em termos de ativo. Isso é objeto de crítica, até porque num evento de mercado que você tenha de fato uma crise como 2008, esse colateral pode cair abaixo do meio circulante e gerar ali uma certa quebra desse modelo e as pessoas começarem a vender Tether e esse modelo colapsar, embora isso nunca tenha acontecido, enfim, mesmo nos eventos de mais estresse do mercado de cripto, como foi no início desse ano, enfim, 2018 também, o Tether sempre se manteve firme e ele é muito capilarizado. Então, de novo, né, ele é muito usado na Ásia, muito usado na Rússia. Dificilmente você vai ter um evento de liquidez em que todo mundo vai começar a tentar trocar Tether por dólar. Por esse motivo, eles se dão ao luxo, né, de manter um portfólio um pouco mais diversificado. E aí, uma crítica também que se faz às stablecoins que são lastreadas em criptomoeda, né, como é o caso do DAI, essa que foi criada em cima da blockchain do Ethereum, ela é limitada pelo próprio tamanho desse mercado. Enquanto o Tether atingiu um patamar aí de quase 100 bi de dólar, né, essa foto do Tether e o USDC, que são as duas maiores, você tem quase 150 bilhões de dólares só de M0, né, de emissão principal. A DAI está limitada ali ao próprio mercado de criptomoeda, então ela não vai conseguir crescer muito além disso, embora seja um mercado gigante, né? Só o Bitcoin tem 300 bilhões aí de dólares em circulação, o Ethereum também chegaria a 100 bilhões de dólares. É um mercado muito grande, porém está limitado por esse mercado. Você quer usar esse tipo de ativo como colateral da stablecoin, obviamente que você só vai conseguir emitir até esse meio circulante em teoria. Na prática, muito menos que isso, que apenas uma pequena fração desses criptoativos pode ser usado como colateral dessa stablecoin. E aqui o terceiro caso, né, lembrem que no início eu dividi em 3 categorias: as stablecoins centralizadas, as stablecoins descentralizadas, como é o caso do DAI. As duas, né, gozam de uma característica que é possuir colateral, porém essa terceira não necessariamente. E aí foi um grande experimento, inclusive o aftermath, aí, né, a consequência desse experimento foi a maior colapso financeiro, né, desde 2008. Foi o colapso do ecossistema do Terra. Era uma stablecoin que se dizia ter um mecanismo por trás dela para garantir o PEG,
né, para garantir essa paridade dessa stablecoin UST com o dólar 1 para 1. Isso durou por um certo tempo, né, porém, no fatídico aqui na segunda-feira negra aqui, de maio, foi um colapso muito rápido, em questão de 3 dias, 18 bilhões de dólares evaporaram no mercado, e o ecossistema como um todo, também, que valia mais de 60 bilhões de dólares, também colapsou, e foi de fato o maior quebra assim, financeira desde 2008, o colapso do Lehman Brothers. Várias empresas faliram depois desse evento, né? Foi um colapso global no setor de criptoativos, e várias empresas que estavam muito expostas a essa moeda acabaram quebrando em consequência. Então é para ficar ali também de olho em que tipo de stablecoin, né, a empresa está se expondo, né? Se é uma stablecoin centralizada, dentro das centralizadas você tem as reguladas e as não reguladas, ou se é totalmente, né, um mecanismo, uma fórmula, e isso pode ser um risco de fato para as empresas dos senhores aí que venham a usar esse tipo de ativo no seu dia a dia. E aí depois desse evento da Terra, né, houve muita crítica a esse mundo de stablecoin. Então esse é um artigo, né, que saiu até antes desse colapso do Terra, né, Taming Wildcat Stablecoins. Então falando um pouco desse setor, né, que seria um setor totalmente desregulado, né, e muitas pessoas afirmam com razão que o negócio de stablecoin se assemelha ao negócio bancário, porque de um lado você tem a emissão, né? Na verdade se assemelha a um negócio de banco central, né? Então você tem uma emissão, você usa essa emissão para comprar ativos na economia real, que de fato são lastro dessa emissão. Uma stablecoin centralizada, regulada, esse lastro vai ser os chamados títulos públicos, né? de alta liquidez, né? No Brasil você tem as LFTs, as letras financeiras do Tesouro, nos Estados Unidos você tem as T-bills. Então uma stablecoin segura, ela vai sempre se apoiar nesse lastro, né? O lastro mais líquido e menos volátil possível. Porém, existe de tudo, não existe regulação nem aqui nem lá fora. Então, esse é um artigo que ficou muito famoso, falando para que se pare, né? Se pare esse mercado de stablecoins devido ao risco sistêmico que ele pode acarretar. E é interessante que se faz um paralelo, e acho que por isso que é um momento único na história econômica, esse momento que a gente vive, isso traz um paralelo, né, isso nos Estados Unidos, né, dentro desse debate de regulação, com a era do free banking nos Estados Unidos. Pouca gente sabe, mas até meados do século XIX, os bancos tinham o poder de criar a própria moeda nos Estados Unidos. Então você tinha centenas de bancos, cada um criando a sua própria moeda, e essa moeda bancária ela era usada para comprar produtos e serviços. Não existia o dólar, né, emitido pelo Fed, né, emitido pelo Banco Central Americano, desde o início, né, vamos dizer, do país Estados Unidos, né, que nasceu lá no século XVIII. Os bancos tinham essa prerrogativa de criar moeda. Isso gerava uma certa insegurança, né, principalmente porque não havia transparência nessa moeda que era criada. Então os bancos podiam usar ouro, e usavam de fato de lastro, usavam outras moedas bancárias de lastro, mas na prática isso permitia uma certa liberalidade por parte dos bancos, e muitos operaram sem o devido lastro, e acontecia fenômenos como esse, que era o valor aqui. Isso aqui é o desconto que eram tradeados aqui, o dólar, mas o dólar emitido por bancos, né, um banco especificamente. Isso é um gráfico de um dólar que era emitido por um banco da Louisiana durante a Guerra Civil Americana. Então, ele era tradeado por um desconto, porque apesar de ser um dólar, ele era emitido por uma instituição em particular, e essa instituição em particular estava sendo gravemente afetada pela Guerra Civil Americana. Então, isso é um fenômeno que também acontece com as próprias stablecoins. Aqui é um exemplo um pouco mais drástico, né? Mas, de fato, apesar dela ser pareada com o dólar, dependendo de fatores macroeconômicos mais amplos, ela pode operar a um desconto. Isso, de fato, acontece de tempos em tempos, com o próprio Tether, com o próprio USDC, em momentos de alta volatilidade do mercado, eles tradam com um desconto. Enfim, então acho que isso aqui é uma coisa que levou a um fato que aconteceu a seguir. Isso aqui é o princípio de no questions asked. Então, basicamente, o cidadão, quando ele usa uma moeda
como base, né, das trocas na economia, ele não quer fazer pergunta, ele não quer saber se aquela moeda tem lastro, se não tem lastro, ele quer que essa moeda tenha um valor constante ao longo do tempo, quer que ela seja uma reserva de valor. Tá? Então, por isso, nos Estados Unidos, depois de muito tempo, foi criado lá a lei que regulou a emissão de dólar e se criou depois o Fed, tendo muito mais estabilidade para esse mercado. Apesar de todas as críticas, né, as stablecoins elas diferem hoje, né, apesar desse paralelo que se traça na academia, existe de fato uma diferença importante quando se fala de stablecoins 2022 versus o que era a era do free banking nos Estados Unidos no século XIX. Então, primeiro, né, hoje existe transparência. Então, quando alguém compra uma stablecoin, é muito importante e ela deve saber, e a regulação deve seguir esse caminho, qual é o ativo que está dando lastro para essa stablecoin. Então, se você está comprando o USDC, você sabe exatamente qual é o lastro daquele criptoativo. Essa transparência, né, evita, obviamente, que se trade aquela criptomoeda com desconto, porque as pessoas sabem qual é o lastro. Né? Inclusive, se elas quiserem tomar um pouco mais de risco e comprar stablecoins descentralizadas, elas têm que conhecer esse risco. Então, na era do free banking, existia muitas moedas em circulação com baixa transparência, e na era das stablecoins, existe também muitas stablecoins, porém a transparência tem que ser algo super importante e acho que a partir daí a gente consegue desenvolver um ecossistema que é muito valoroso. E aí, alguns casos de uso, né? Todos esses casos de uso aqui que eu trago, a Transfero está de alguma forma envolvida. Né? Aquele primeiro, à esquerda no canto superior, é um browser chamado Brave, né? Não sei se quem conhece, é um concorrente do Google Chrome, e ele vem já de fábrica, né, vamos dizer assim, com uma carteira de cripto. E a partir dessa carteira de cripto você consegue fazer um pagamento, né, via Pix, e isso vira uma stablecoin, e a stablecoin é um BRZ, que é uma moeda criada pela Transfero. Né? E aí com o BRZ você consegue usar essa stablecoin para interagir com uma série de aplicações que foram desenvolvidas na blockchain do Ethereum. Isso aqui essa no canto esquerdo inferior, é o que a gente chama de mercado de câmbio. Né? A gente conhece como mercado de câmbio, mas na prática é um par de negociação entre duas stablecoins, o BRZ, desenvolvido pela Transfero, e o Binance USD, que é uma stablecoin desenvolvida por uma exchange maior do mundo chamada Binance. Na prática, hoje, essa é a maneira mais barata de se fazer câmbio no Brasil. Tá? Então, por exemplo, o Nubank é uma instituição muito conhecida. Hoje, quando você gasta no Nubank no exterior, você paga 4% de spread bancário, mais 6,38% de OF. É um custo superior a 10%. Se você usa uma solução como essa, você paga praticamente zero. Então, você está trazendo também essa redução de fricção através do caso de uso de stablecoin. E, por exemplo, hoje, se você faz isso e saca para uma conta, e hoje existem várias de empresas brasileiras no exterior, né? Nomad, Avenue Securities, etc., Banco C6, né? Você consegue efetivamente trocar real para dólar sem custo. Isso nunca aconteceu na história do Brasil e hoje é possível graças à tecnologia blockchain e aplicações que foram desenvolvidas em cima dessa camada de tecnologia. Hoje você tem, e esse exemplo aqui no canto superior direito, é um banco desenvolvido, uma aplicação desenvolvida numa blockchain, e esse banco permite que você pegue empréstimo, também a taxas muito atrativas. Então, hoje no Brasil a taxa básica de juros é de 14% ao ano. Usando esse banco, você consegue hoje tomar uma stablecoin a uma taxa significativamente inferior a essa. Então, vamos dizer que você quer comprar um carro, esse carro custa 100 mil, você vai lá, se você tiver qualquer criptoativo, pode ser Bitcoin, Ethereum, stablecoin de dólar, pode ser até um apartamento, que hoje o apartamento está tokenizado também, você pode deixar lá de colateral e tomar um empréstimo a 2% para andar de carro praticamente de graça. Né? Isso é uma coisa que é possível graças a essa tecnologia e aplicações que foram criadas em cima dessa tecnologia blockchain. Enfim, esse último exemplo aqui, Credix, é uma empresa que foi investida pela Transfero. A Transfero, vou falar no próximo slide um pouquinho do que a gente faz, mas a gente tem uma área de corporate ventures também muito ativa e a gente investe em empresas desse setor no Brasil. Essa Credix basicamente é uma empresa que capta essas stablecoins no exterior
e empresta aqui no mercado brasileiro. Então hoje a Transfero, através de parceria com a Credix e das stablecoins, oferece crédito para pequenos e médios empreendedores no Brasil, já mais de 100 milhões, 200 milhões de reais, na verdade, de crédito concedido a pequenas e médias empresas através de stablecoins. Bom, e aí um pouquinho da Transfero, enfim, uma definição, é uma empresa de banking e cripto, né, uma plataforma de banking e cripto. A gente junta esses dois mundos e o faz através de stablecoin, e nossos clientes são negócios, né? A gente é uma empresa B2B. Aqui um pouquinho desse ecossistema. Então a gente conecta um monte de soluções, né, incluindo crédito, incluindo investimentos em tokens, stablecoins, e uma conta nessa solução Transfero, e a gente se apoia, obviamente, em um ambiente regulado. Então a empresa precisa cumprir com regulação brasileira. Então a gente junta todas essas peças, todos esses building blocks, e dá essa solução, e nossos clientes estão aqui, né? O que eu falei um pouquinho atrás, são todos esses clientes, né? Plataformas de cripto, carteiras de criptomoeda, sites de aposta, né? Porque sites de aposta hoje no Brasil, eles podem fazer propaganda, mas a empresa tem que estar incorporada no exterior. Todos esses clientes hoje usam os nossos serviços, que é o Transfero Solution. Bom, pessoal, acho que era um pouquinho dessa da mensagem que eu queria passar. Muito obrigado, espero que aproveitem aí o evento. Valeu!